Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a linha de intercomunicadores EGEAS. A EGEAS foi criada inicialmente com o nome VNet Phone, só que já existia um nome, uma empresa registrada com o nome VNet Phone na Europa, o que obrigou a empresa VNet Phone, que produz intercomunicadores, a mudar o nome para EGEAS. E aqui nós temos toda a linha de intercomunicadores da EGEAS. Então vamos começar aqui inicialmente com o produto mais vendido, que é o V6 Pro. Tá? O V6 Pro ele é diferente do V6 porque ele vem com 2 horas a mais de bateria e o suporte de metal. Depois do V6 Pro nós temos o E6, que é um aparelho um pouco melhor do que o V6 Pro. Depois do E6 nós temos o E6 Plus, que é o E6, só que com um controle remoto para colocar no guidão. Temos aqui também o EGEAS TTS, que ele permite que conversem 4 pessoas ao mesmo tempo. Temos o V8, que ele já vem com controle e permite que faça conferência com até 5 pessoas ao mesmo tempo. Temos aqui um intercomunicador para árbitro de futebol. E temos toda a linha de acessórios. A Motolook é vendedora autorizada da EGEAS no Brasil desde 2014. Só vende os produtos originais. Existem algumas cópias no mercado onde eles utilizam a mesma carcaça do produto, só que com um outro chip de menor qualidade, onde ele não alcança os 1.200 metros, o áudio não tem a mesma definição. E na maioria das vezes eles mudam o nome, colocam Multilaser, Lexin, Ford Sports, Six Riders, eles inventam outros nomes e até mesmo a Motolook já pegou alguns produtos para garantia, né, para assistência técnica, que eram falsificados, o chip dentro do aparelho era outro. Então é muito importante que vocês comprem de quem é autorizado no Brasil com nota fiscal e garantia. A Motolook também tem todos os acessórios de reposição. É possível comprar o kit de fone e microfone à parte. Se vocês têm, por exemplo, mais de um capacete, vocês podem comprar um kit de fone e microfone à parte, o suporte, no caso aqui o suporte do V6, conjunto de suporte do E6 e aqui a aba de metal também para o V6. É um reforço, que a aba original... originalmente ela vem de plástico, mas também tem a opção de colocar também aqui esse acessório original, a aba de metal. Então, por exemplo, comprando um kit com 2 intercomunicadores, vamos supor que seja para piloto e garupa, eventualmente se o piloto ele tem mais de um capacete, ele pode instalar um kit de fone e microfone extra em outro capacete e fazer somente a troca do aparelho de um capacete para o outro. Sai mais barato do que comprar um outro intercomunicador. Então tem essa opção também. A Motolook ela vende todos os kits à parte. Vamos falar aqui sobre o V6 Pro. Né? Inicialmente chamado de V6, foi atualizado, melhorou a performance do aparelho e foi incluído suporte de metal e 2 horas a mais de bateria. Sua caixa também foi reforçada. Dentro da caixa, nesse modelo, vem o par, né, de V6 Pro. Vem um manual em inglês, com as ilustrações ensinando como conectar, como atender chamada. As informações e especificações. Dentro do saco, vão ter os kits de fone e microfone. Kit de fone e microfone, 2, um para cada aparelho. 2 velcros reserva para cada aparelho, então totalizando 4, pois cada kit de fone e microfone já vem com velcro. 2 suportes com aba de plástico.
e 2 abas de metal, que eu recomendo que vocês utilizem a aba de metal, pois não corre o risco dela quebrar. É importante também na hora de apertar, não apertar com muita força. Viu que deu resistência, já é o suficiente, pois acontece de alguns clientes quebrarem a base por excesso de aperto. Acompanha 2 saquinhos com 2 parafusos cada, de reserva. Ferramenta tipo Phillips para apertar o suporte. 2 cabos de carregamento. Esses aparelhos, a partir do final de 2015, eles pararam de vir com o carregador, pois a caixa era maior. Tem até um antigo vídeo nosso no YouTube que mostra que tem 2 carregadores, só que o que deixava o frete mais caro, o peso do produto maior. Então, qual carregador que pode ser utilizado? Qualquer carregador de celular ou qualquer porta USB. Então, como que eu vou utilizar o aparelho? Para ligar o aparelho é simples, é só lembrar, eu vou andar de moto, eu pressiono o botão da moto. Então, para ligar o aparelho, eu vou pressionar o botão da moto. Reparem que agora no V6 Pro ele vem escrito aqui, EGEAS 6 Riders. É muito importante lembrar que alguns aparelhos vem outras coisas escritas aqui, Ford Sports, Multilaser, Lexin. Esses aparelhos são falsificados. Tá? Eles não possuem a garantia e assistência técnica no Brasil. Então, esses aparelhos da EGEA são os originais. Cuidado com falsificações, pois já tem falsificações no mercado que a carcaça por fora é igual e o chip interno é diferente. Então, para ligar, vou pressionar o botão da moto, acendeu a luz, eu paro de pressionar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o mais básico, que é conectar a um telefone para poder escutar música ou atender chamadas. Então é simples, aqui tem um botão de celular, eu vou segurar esse botão de celular até ele ficar piscando vermelho e azul. Começou a piscar vermelho e azul, eu vou soltar o botão. Soltei o botão. Eu vou no aparelho celular, procuro dispositivo Bluetooth, vou mandar procurar, vai aparecer aqui V6. Eu clico em V6 e automaticamente ele já vai fazer o pareamento. Parou de piscar, ele já está pareado. Então aqui ele está apto já para receber chamada e escutar música. É importante lembrar que não é necessário fazer isso toda vez que ligar o aparelho. Então eu vou desligar o aparelho. Para desligar o aparelho, eu pressiono esse botão pequeno. É o menor botão que tem, justamente para não apertar sem intenção de apertar. Ele é pequeno justamente para não ser apertado sem querer. Então, eu vou apertar aqui, eu desliguei o aparelho. Automaticamente vai desconectar do celular. Tá? Às vezes demora um tempinho, mas o celular ele já vai fazer a atualização e vai desconectar. Enquanto isso, a gente vai colocar aqui o kit de fone e microfone. Então aqui, um detalhe muito importante, alguns clientes entram em contato com a gente dizendo que está tendo retorno da voz, ou o áudio está baixo, ou então está tendo alguma interferência no aparelho. Então é muito importante lembrar que essa conexão ela vem muito apertada, justamente para que com o tempo não fique folgado e caia. Então na hora de inserir, alguns clientes apertam e acham que o conector chegou até o final, mas não chegou. Ele tem que ir até o final, ele tem um clique. Agora foi até o final. Então, para não ter essa dúvida, eu recomendo que vocês, nas primeiras vezes, insiram fazendo um pouquinho de força e girando, para certificar-se que ele chegou até o final. Então, aqui ele já está desconectado do celular. Eu vou ligar o aparelho, pressionando o botão da moto, acendeu a luz, eu solto. Reparem que ele vai fazer a conexão automaticamente. Então, ele já fez a conexão. Então, aqui eu vou colocar a música. Então, vou apertar aqui o botão de volume, vou colocar no máximo e vou apertar aqui o botão de play. O aparelho ele sempre começa com 50% do volume. Então é importante que vocês aumentem. Para aumentar,
tem que apertar aqui o botão de mais. Então eu vou apertar. Vou apertando, aperto e solto devagar, aperto e solto. E quando chegar no máximo ele vai dar um bip. Pronto, já chegou no máximo. Então é importante que vocês façam esse teste de volume antes de instalar no capacete, para verificar se o funcionamento está tudo ok. Se eu pressionar o botão de menos ou de mais, ele vai mudar ou voltar, ele vai passar ou voltar a música. Reparem que eu não vou precisar mais mexer no celular. Eu consigo passar por aqui. Se eu quiser pausar a música, eu vou apertar aqui o botão verde. Eu pressiono uma vez, ele pausa. Eu pressiono mais uma vez, ele volta a tocar. Se eu segurar o botão verde, ele vai ligar para a última pessoa que me ligou. No caso aqui eu já cancelei a ligação. Se eu der pause na música, clicar 2 vezes rapidamente no botão verde, ele vai entrar no modo de comando de voz. Então é bom que vocês já configurem, esse celular que não está configurado, é bom que vocês configurem, porque vocês vão conseguir falar no microfone e ele vai aparecer o comando na tela. Inclusive ele já está aparecendo ali o que eu falei. Então vocês podem falar ligar para fulano, abrir aplicativo tal. Então os comandos de voz funcionam aqui também no V6. Então vamos agora para o pareamento entre um intercomunicador e outro. Então é muito simples. Eu vou ligar o outro aparelho. Eles vão estar aqui, esse vai estar em stand-by, esse aqui já está conectado no celular. Eu vou ter aqui a opção de conectar esse aparelho com mais 5 pessoas, totalizando 6 pessoas conectadas. Quais são os botões? O botão A é o botão da moto, botão B, botão C, botão D e o botão E. Eu recomendo que vocês façam a conexão aqui no botão E, porque de início, para quem tem dificuldade de achar os botões, é só colocar o dedo na antena e pressionar o primeiro botão. Então vamos fazer a conexão aqui no botão A e A. Eu vou segurar o botão A até ele ficar colorido. Ele tem que começar a piscar azul e vermelho. Pronto, os dois estão piscando azul e vermelho. Esse é um passo muito importante que vocês devem prestar atenção. Quando tiver os dois botões piscando, os dois LEDs piscando azul e vermelho, significa que eles estão prontos para serem pareados. Então eu vou dar o comando para um buscar o outro. Como é que é esse comando? Eu vou no mesmo botão que eu escolhi, que no caso é o A, eu vou apertar uma vez rapidamente e soltar em apenas um aparelho. Eu não posso pressionar nos dois. Então eu vou aqui pressionar em um aparelho e soltar. Ele vai buscar o aparelho que está disponível para fazer a conexão. Não pode ter outro aparelho ligado por perto. Pronto. Eles estão pareados, mas eles não estão conectados. Seria como se eu tivesse acabado de ligar os aparelhos. Eu desliguei, vou ligar, vou simular como se estivesse ligando. Por quê? Porque esse procedimento só é necessário fazer uma vez. Eu não preciso ficar pareando toda vez que eu vou utilizar. Então os dois aparelhos estão ligados. Eu vou agora chamar o outro aparelho. Esse aparelho aqui automaticamente já conectou no celular que a gente configurou. Então aqui eu vou pressionar o botão da moto, que é o botão A. Apertei uma vez e soltei. Se eu ficar pressionando, ele vai entrar em outro modo. Então é uma vez e soltou. Reparem que agora eles estão piscando sincronizadamente. Significa que eles estão conectados. Vamos fazer aqui agora o teste. Vamos pegar um aparelho, colocar o kit de fone e microfone.
pegar o outro aparelho, colocar o kit de fone e microfone. Então reparem que se eu falar, vou falar nesse aqui, tá? Vai sair já no fone. 1, 2, teste som. Então eu vou aumentar, porque ele sempre começa em 50%. Então aqui agora ele já está no máximo, tá? Reparem que o áudio é bem alto, dá para escutar muito bem. Se eu falar perto aqui vai ter uma outra interferência porque um microfone está perto do outro. Mas quando um capacete, um kit está dentro de um capacete, ele não tem esse problema. Então se eu falar nesse, sai aqui. Esse aqui ele está ainda com o volume baixo, então eu vou aumentar. 1, 2, teste som. Então aqui está funcionando. Eu tenho os dois aparelhos funcionando. Aqui eu vou abaixar o volume. Ele não tem microfonia, tá? Esse aqui está acontecendo porque estou batendo um fone um microfone no fone do outro. Então o áudio dele é digital, ele não tem interferência, é muito bom, tá? É limpo e claro. Então aqui eu vou diminuir para não ter microfonia. E aqui eu tenho os aparelhos conectados. Se eu quiser desconectar, não quero mais conversar com a garupa, o que eu faço? Eu aperto o mesmo botão que eu utilizei para chamar uma vez e solto. Reparem que ele não vai mais ficar piscando como estava antes. Então agora eles já estão desconectados. Se eu quiser dar play na música, eu vou apertar o botão verde. Então aqui esse aparelho é o que está conectado. Então eu dei play aqui. Dei play, ele pausa. Então aqui eu estou tocando a música. Vamos supor que a garupa vai e me chama. Então ela vai e aperta o botão A. Vou colocar aqui o celular para que vocês vejam. Então ela vai e aperta o botão A. A música ela vai pausar automaticamente. Vai ser habilitado aqui o fone. Então agora já estou falando, já está saindo aqui. 1, 2, teste som. E a música parou. Quando qualquer um quiser encerrar, é só apertar o mesmo botão. Então eu vou apertar aqui, ó, o botão. Eu vou cancelar. A garupa me chamou, mas não quero mais conversar. Apertei o botão. Ele vai encerrar a ligação dos intercomunicadores e automaticamente ele já vai dar play na música. Isso que é interessante. Então aqui eu vou pausar. Então vamos supor que eu tenha um terceiro piloto, né? Ou quarto, quinto. Eu vou fazer o quê? Como que é feita essa conexão? Vou abrir aqui o E6 para mostrar para vocês. Como que é feita essa conexão de mais aparelhos? Eu já utilizei o botão A. Então aqui, que é um aparelho novo, o E6, eu vou ligar para fazer essa conexão. Vou desligar aqui o segundo aparelho para não dar problema. E aqui eu tenho o E6 e o V6 Pro. E eu quero conectar agora, utilizar um outro botão aqui no meu V6 Pro para chamar a terceira pessoa. Então, no caso aqui, eu vou escolher o botão E. Eu pressiono o botão E até ficar colorido, piscando azul e vermelho. E aqui no E6 Plus, aliás, no E6, eu vou escolher qual botão que eu quero apertar para chamar o primeiro intercomunicador. Então aqui eu vou botar o botão B. Não precisa ser necessariamente o mesmo botão. Então aqui os dois estão em modo de espera para emparelhamento. Então eu vou aqui, pressiono o mesmo botão que eu escolhi, que foi o B, e solto. Então agora eles vão fazer a conexão. Então aqui eu tenho um terceiro aparelho configurado no aparelho 1. Tá? O que significa? Se eu apertar o botão A, eu vou chamar o segundo aparelho. Se eu apertar aqui o botão E, eu vou chamar aqui o terceiro aparelho. No terceiro aparelho, eu escolhi o botão B. Então, se eu apertar aqui agora, que eles já terminou de fazer a configuração, eu aperto aqui o botão B, ele vai chamar o primeiro aparelho. Pronto, agora eles estão conectados. Repare que nesse caso aqui eles não piscam sincronizadamente. Por quê? Porque o E6 ele pisca de forma diferente do V6, mas o V6 ele está piscando sincronizado. Ele está piscando porque está pareado. Então aqui eu vou ligar o V6 Pro, o número 2. Então aqui o número 2 agora está ligado. Vamos supor que eu quero chamar, número 2, quero chamar o número 1. Eu vou apertar aqui o botão da moto.
apertei o botão da moto, não foi possível conectar. Por quê? Porque já está em ligação. Funciona como se fosse uma ligação de celular. Tá? Então aqui eu vou encerrar a ligação com ele. Apertei aqui o botão E. Encerrei a ligação com o número 3. Pronto, agora eles estão piscando, eles estão em stand-by. Vou aqui novamente pressionar o botão A para ver se ele vai fazer a conexão. Pronto, os dois aparelhos já estão conectados novamente. Então isso eu vou fazer com quantos aparelhos eu quiser, né? Até o limite de 6. Então eu vou colocando, vou sincronizando. Então eu posso botar agora o botão C para configurar com o E6 número 4, né? O intercomunicador número 4. Ou eu posso aqui configurar o botão C e C entre esses dois aparelhos, que é o mesmo procedimento. Não vou explicar novamente o procedimento do E6, pois é o mesmo. Pronto, já está configurado. Apertei aqui o botão C, eu vou chamar o número 3. Então, o número 4 chamando o número 3. Eles vão piscar sincronizadamente. E aqui temos o número 1 conectado com o número 2. Então, nós temos aqui agora uma conversa entre o número 1 e o número 2, número 3 com o número 4. Eu posso colocar esse para conversar com esse com esse. Ou eu posso colocar aqui um aparelho adicional na conversa, conversando esse com esse com esse e esse aqui sem conversar, se eu tiver uma sexta pessoa. Então, esse aparelho, ele pode configurar até 6 pessoas falando 2 de cada vez. Tá? Uma outra função interessante do V6 Pro é a possibilidade de atender a chamada automaticamente. Então, quando alguém ligar para o aparelho, ele vai tocar no fone e, sem precisar apertar nenhum botão, ele já vai atender a chamada. É possível conectar o telefone num smartwatch e no aparelho ao mesmo tempo. Sendo assim, é possível que o piloto ele veja através do relógio quem está ligando. Outra função interessante, que muitos clientes têm dúvida, é sobre o compartilhamento de música. Não existe nesse aparelho, nenhum outro aparelho da linha, o compartilhamento de música, né? O que seria o compartilhamento de música? O celular conecta no aparelho 1, o aparelho 1 escuta a música e transfere a música para o aparelho 2. Isso não existe. Porém, existe uma opção de as duas pessoas escutarem a mesma música. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como que faz isso. Eu vou ligar o aparelho 1, vou pressionar aqui o botão do telefone para que ele ligue o dispositivo Bluetooth. Vou pressionar até piscar azul e vermelho. Vou em procurar no dispositivo, no celular. Apertei aqui V6, ele vai fazer a conexão com o primeiro aparelho. E aí, está conectado. Eu vou desligar o aparelho 1, vou ligar o aparelho 2, vou segurar o botão verde do telefone até que ele pisque azul e vermelho. Vou soltar. Vou novamente em procurar. Vou pressionar aqui o botão V6. Agora eu vou fazer a conexão Bluetooth com o segundo aparelho. Pronto, ele está pareado. Então eu tenho aqui agora uma conexão com o aparelho 1 e aparelho 2. Então eu vou ligar o primeiro aparelho e vou mandar conectar também no primeiro aparelho. Então aqui eu nem precisei mandar, ele já conectou automático. Então aqui não são todos os celulares que têm essa opção, mas alguns celulares Samsung mais novos já têm a opção de áudio duplo. Então aqui eu vou fazer a configuração do áudio duplo. Tem esses 3 pontinhos. Eu vou aqui, áudio duplo, eu vou ativar. Então agora ele está ativado. Eu vou no aplicativo de música, vou dar o play.
Vou mostrar para vocês aqui que ele vai sair nos dois aparelhos. A mesma música. No caso, estava um aparelho automaticamente conectado com o outro. Eu desabilitei, estou mostrando isso para que vocês vejam o que pode acontecer. Então aqui, ó, está tocando nesse aparelho. Dá um pause aqui. Por que não estava tocando antes? Porque eles estavam conectados um com o outro. O que eu fiz? Eu apertei o botão verde para ele desconectar e conectar com o celular. Foi até interessante que isso aconteceu agora para que vocês possam ver, né, e saber resolver. Então aqui eu tenho o primeiro aparelho. Vou até aumentar aqui. Eu tenho o segundo aparelho. Vou aumentar aqui também. Então aqui eu pressionei o botão para baixo para voltar a música, apertar para cima para passar. Reparem que eu consigo comandar dos dois aparelhos. Então os dois aparelhos estão conectados, estão saindo áudio e tem o comando sobre o celular. E essa é uma função que alguns celulares possuem. Então vou falar aqui agora rapidamente sobre o E6. Qual que é a diferença aqui do E6 para o V6 Pro? Temos aqui dentro da caixinha, no caso essa caixa é o par, a gente vende também a unidade individual. Temos aqui o manual de instruções também em inglês, temos os dois aparelhos e dentro da caixa tem aqui uma peça que já é diferente do V6 Pro. No V6 Pro a gente tem o kit de fone e microfone todo completo, né? Uma peça só. Então aqui a gente tem um microfone, a gente tem os dois fones, inclusive o microfone ele já sai de um dos fones, e a gente tem aqui o plug. No E6 nós temos o kit de fone e microfone modular. O que é isso? Temos aqui o fone com a possibilidade de ser trocado. Então se queimar, é muito difícil acontecer de queimar, mas se acontecer, só precisa trocar o kit de fone, só precisa trocar o fone, não precisa trocar o kit completo. Tá? Então aqui eu consigo também trocar o outro lado do fone, eu consigo desconectar tudo e deixar só o plug, eu consigo também desconectar o microfone. Outro diferencial do E6 é que ele possui dois microfones. Então ele possui esse microfone de haste rígida, que serve tanto para capacete aberto e fechado, tá? No caso do capacete aberto, o capacete modular também, ele vai ser configurado para que fique na frente da boca do piloto, por mais que abra a queixeira. E temos aqui o microfone para capacete fechado. O microfone para capacete fechado, ele não tem a haste rígida, então ele vai ser colado na queixeira. Ou seja, não é possível utilizar esse microfone em capacetes abertos ou articulados. Porém, no capacete fechado ele ocupa menos espaço, então é mais recomendado. No E6 ele também vem com dois suportes por aparelho. Então ele vem com dois suportes do tipo clip, que são esses aqui. Vocês vão utilizar duas hastes que também acompanham o produto. Vão colocar a haste no clipe, vão pressionar, enfiar por baixo do capacete, essa parte que vai ficar para fora, vão soltar as hastes. E aí será possível encaixar o intercomunicador do lado de fora do capacete.
Tem aqui também dois suportes do tipo adesivo, que é o que eu recomendo que os senhores utilizem. Esse tipo adesivo ele vem com cola 3M dupla face, ele é muito bom, muito confiável. Os senhores colocaram do lado de fora do capacete, dessa forma, com essa parte aqui para cima, e farão o encaixe do intercomunicador até o final, quando der um clique. Para tirar é muito simples, é só pressionar para cima com um pouquinho de força que ele sai. O restante é a mesma coisa do V6. Temos aqui velcro reserva, temos aqui as hastes. Então ele acompanha 2 microfones de cada modelo. Temos aqui também os 2 cabos. Esse cabo aqui ele é diferente do V6, por quê? No V6 nós temos o carregamento sendo realizado pelo plug P2, que é esse plug aqui. Já no E6 nós temos o carregamento sendo realizado por essa porta mini USB, micro USB. Ele vai ser colocado aqui, permitindo que seja carregado enquanto o aparelho é utilizado. Então é possível utilizar o aparelho enquanto está pilotando e carregando. Eu não vejo muita necessidade nisso aqui de carregar, por quê? Porque é um aparelho que dura de 9 a 12 horas de uso constante. Tá? Então se você utiliza conversando e você para a comunicação e depois volta, aí fala quando quer alguma coisa e volta, ele dura mais do que um dia dessa forma. Ou se quiser deixar sempre o canal aberto e conversando durante 9 horas seguidas, ele vai funcionar de 9 a 12 horas. Tá? Também utilizando a opção de escutar música. Então não vejo a necessidade, porque raramente o piloto ele vai pilotar mais do que 9 ou 12 horas seguidas. E o carregamento é muito rápido. Em 2 horas ele dá o carregamento completo. Também não vem com os carregadores, pode ser utilizado o mesmo carregador do celular, né, fazendo com que você economize espaço na sua bagagem, porque você só leva um carregador e já pode utilizar para carregar o intercomunicador e o celular através da porta USB. Eu vou falar aqui para vocês agora sobre umas diferenças do E6. Para ligar é a mesma coisa, botão da moto. Para desligar, botão vermelho, ele já não é aqui. Ele é aqui no cantinho. No V6, para diminuir o volume, eu aperto para cima, que o botão menos é para cima. O botão mais aqui, como vocês podem ver, é para baixo. Já no E6, é invertido. No E6, o botão para aumentar é para cima, o botão para diminuir é para baixo. Então, para fazer a conexão de um aparelho para o outro, eu vou fazer da mesma forma que eu faço no V6. Então aqui eu escolhi o botão E. Eu vou pressionar o botão E nos 2 aparelhos, não precisa ser junto. Eles vão ficar piscando vermelho e azul. E uma das diferenças desse aparelho para o V6 é que ele é mais rápido, essa sincronia. Então ele já começa a piscar mais rápido, ele já faz a sincronização mais rápido. E ele fala quando ele está... ele fala, tem um sistema Vox, que ele fala as ações que estão sendo executadas. Então vou novamente fazer aqui a conexão. Vou tentar colocar aqui para vocês escutarem. Vou pressionar aqui para fazer a conexão. Então ele fala que o pareamento foi bem sucedido. Então aqui eu vou apertar para conectar. Então ele fala intercom conectado. E mesma coisa. E tem uma característica legal desse aparelho, que é quando eu ligo, ele fala o nível de bateria. Bateria 50%. O que é? 50%. Tá, então ele vai falar bateria cheia, bateria 50% ou bateria fraca. Então aqui eu já vou fazer a conexão dos 2 aparelhos. Vou fazer aqui também novamente a conexão Bluetooth dele. Então eu vou pressionar o botão verde.
Vou no celular, ele já está piscando, é mais rápido. E vou mandar procurar, ele vai aparecer aqui agora, é 6. Então aqui eu vou conectar ele para mostrar as diferenças no funcionamento. Então apertei aqui o botão verde e ele já está tocando a música. Vou aumentar o volume. Então reparem que aqui eu tenho uma diferença do V6. Para aumentar o volume, se eu sair clicando rápido, ele vai mudar a música. Então o volume aqui eu aperto e solto, aperto e solto, aperto e solto, até ele chegar no máximo. Ele também sempre começa em 50%. O volume dele é em alta definição, ele é um pouquinho mais alto que o V6. E aqui, como que eu passo de música? No V6 Pro, eu seguro para ele passar de música. Já no E6, eu vou dar 2 cliques rápidos. Ele passa a música, 2 cliques rápidos para baixo, ele volta a música. Então aqui eu vou passar a música. Então aqui eu vou passando. E as outras funções é da mesma forma. Vou apertar aqui, ele dá pause. Vou apertar novamente, ele dá play. Aqui como que eu vou ativar o comando de voz? É diferente. Aqui eu vou pausar a música. Vou colocar aqui para que vocês vejam o comando de voz sendo executado. Eu vou pausar a música e vou dar 2 cliques no botão de volume para cima. Ele vai ativar aqui o comando de voz. O celular ele tem que estar configurado, porque senão vocês não vão conseguir falar aqui no microfone. Porque na hora o celular vai estar no bolso e ele vai ficar nessa tela aqui. Vou fazer novamente. Ele vai ficar nessa tela. Então é interessante que os senhores apertem aqui em sempre. Então agora, vou fazer aqui, ó. Vou apertar o botão. Tá tocando a música. Vou apertar aqui, vou pausar a música. Deixa eu sair daqui do comando de voz. Vou dar 2 cliques no botão de volume para cima. Ligar para Rafael. E ele tem essa opção. Então aqui no caso ele já está ligando para algum número. Já está ligando aqui para o número. Então eu vou desligar porque eu não quero fazer essa ligação. Então é muito simples. Então não tem necessidade nem de encostar no celular depois que fez a conexão. Faz tudo por aqui. Tá? Então essas são as principais diferenças do E6 para o V6. Ele tem 2 horas a mais de bateria do que o V6. Kit de fone e microfone modular. 2 suportes. Áudio em alta definição. Sistema Vox, que fala o nível de bateria e as ações executadas. Tá? Essas são as principais diferenças. A caixinha também aqui é um pouquinho mais resistente. E é um produto que tem um preço um pouquinho mais alto do que o V6 Pro. Aqui agora eu vou falar sobre o E6 Plus. Ele vem aqui também com o manual em inglês, ensinando a fazer as conexões. Um detalhe que eu esqueci de falar do E6 e do E6 Plus também, que ele tem a opção de conectar, onde carrega o aparelho, ele tem a opção de conectar com rádio. E aí a gente vende também esse cabo, que é um cabo para PTT, onde você bota o botão no guidão e você pode apertar com o dedo e você consegue ativar o rádio para conversar através do aparelho, do rádio e não do intercomunicador. Então para quem tem um rádio que tem um alcance maior, também é uma função interessante desse aparelho. Então, qual que é a diferença do E6 para o E6 Plus? A única diferença do E6 para o E6 Plus é a possibilidade de colocar controle. Tá? Então aqui, esteticamente por fora é a mesma coisa, só muda aqui que aqui é Egeias E6 e aqui vem escrito Egeias E6 Plus, que tem um mais. Não tem a possibilidade de conectar o controle no E6. Então não é possível comprar separadamente para poder fazer conexão no E6. Tá? É possível comprar o controle para, se perder o controle, se for roubado, então se quebrar, é possível sim comprar o controle para colocar no E6 Plus. Mas não é possível configurar o E6 com o controle, o E6 normal com o controle, somente o E6 Plus. Então, como que é feita essa conexão?
Todo o funcionamento do E6 Plus é idêntico ao E6, que é bem próximo também do V6 Pro. Então eu vou ligar o aparelho aqui no botão da moto, vou entrar no modo Standby, vou pressionar o botão E por 6 segundos. Os senhores vão reparar que ele vai entrar no modo de pareamento do botão E, que é o modo azul e vermelho, e eu vou continuar pressionando para que ele entre no modo de pareamento do controle. Então ele já entrou no modo de pareamento do botão E, e quando der 6 segundos ele vai entrar nesse modo aqui de pareamento do controle. A luz ela vai ficar azul fixa, ela não vai piscar. Eu venho aqui no controle, eu aperto o botão verde para ativar o controle. Ele não precisa ser ligado, tá? Ele desliga sozinho após 6 segundos, então eu vou ativar o controle, tá? E vou selecionar 2 botões para pressionar ao mesmo tempo para ele fazer conexão. Pode ser A e B ou mais e menos. No caso aqui eu vou fazer A e B. Então eu vou pressionar o botão verde para ativar. Eu vou deixar aqui para que vocês consigam ver. Vou pressionar o botão verde. Depois vou pressionar os 2 ao mesmo tempo. Pronto. Aqui parou de ficar fixo e ficou piscando agora o aparelho E6. O que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar aqui o botão E, só para encerrar. Aqui eu já posso desligar o aparelho, eles já estão sincronizados. Então aqui o que eu vou ter de opção? Eu vou ter opção de telefone para dar pause e play. Vou ter a opção do botão A, que é o botão da moto. Botão B, que é esse botão aqui. Então eu tenho a opção aqui de chamar 2 pessoas. Tem a opção também de aumentar e abaixar o volume ou passar e voltar a música. E também aqui comando de voz, eu vou pausar a música 2 vezes, botão mais. Então essas são as funções do controle. Ele é a prova d'água, então pode pegar chuva. Vai ser fixado na manopla ou na parte central do guidão, a critério de cada um. E o restante é totalmente igual ao E6. Para desligar o controle eu não preciso fazer nada, porque ele não gasta, ele é a pilha. Então vou desmontar aqui para que vocês possam ver. Então ela tem essa pilha aqui que é de alta duração, alcalina, já vai incluído no produto. E para fechar aqui é muito simples. Colocou, virada para cima, polo positivo para cima. E basta fechar aqui, já pode ser utilizado. Vou falar aqui para vocês um pouco sobre o V8. É o aparelho mais caro da marca. Já foi lançado um outro, mas na Europa a gente recebeu em primeira mão para fazer os testes. Só que ele só vai chegar no Brasil provavelmente no final do primeiro semestre. Então temos aqui o manual em inglês. O diferencial do V8 é a capacidade de falar até 5 pessoas ao mesmo tempo. Ele já vem também com o controle. Ele já vem com kit de fone e microfone modular. Ele tem a função de rádio FM, tá? Então, para quem anda na cidade, o rádio FM é ótimo, você pode escutar a frequência local. Só que para quem está na estrada, eu recomendo que utilizem a música do celular, tá? Porque à medida que você vai andando, você vai perdendo o sinal das estações. Então, não é interessante você toda hora ficar buscando estação. Então, é mais interessante você utilizar a função Bluetooth. Então, para ligar, eu pressiono aqui o botão verde. O sistema de conexão é idêntico aos outros, tá? Vai pressionar o botão A até ficar colorido, mesma coisa. No caso aqui eu vou mostrar rapidamente como eu configuro o controle. Vou segurar aqui o botão de volume mais e menos, acendeu a luz azul, eu vou no controle, pressiono o botão verde para ligar, só que aqui no caso ele está desconectado, ele estava frouxo, e pressiono aqui 2 botões ao mesmo tempo. Vamos ver que ele vai parar de ficar aceso e vai piscar. Então pronto, o controle já está configurado. É muito simples o V8. Então para finalizar, nós vamos falar aqui do EGS TTS, que é um intercomunicador com a capacidade de fazer conferência entre 4 pessoas. E também aqui, por último, do EGEAS, que
é o intercomunicador para árbitro. Esse kit bem legal, ele já vem dentro de um estojo bem compacto, né, que foi uma necessidade que muitos árbitros utilizavam o V6 para poder fazer a comunicação em campo, só que o V6 Pro ele não tem a capacidade de falar os 4 árbitros ao mesmo tempo. Então foi desenvolvido o intercomunicador para árbitro, pode pegar chuva também, assim como os outros. Bem simples o manuseio dele, e ele vem com esse kit que é para colocar no braço. Ele vem com esse kit que você pode colocar o intercomunicador no braço. E com a possibilidade de falar as 4 pessoas ao mesmo tempo. O auricular dele também é diferente. O fone dele, ele é mono, é só de um lado. Então ele já vem o fone e microfone a haste rígida para que não seja necessário pendurar o fone em nada. Então foi um fone desenvolvido especialmente para a arbitragem. Vou mostrar aqui para vocês agora todos os aparelhos para que vocês possam ver a diferença entre eles. Então temos aqui o V6 Pro, o E6 ele é ligeiramente menor, mais leve e mais fino. O alcance deles é de 1.200 metros. Temos aqui o V8, o TTS e o intercomunicador para árbitro. Então temos aqui toda a nossa linha de intercomunicadores e os seus acessórios também disponíveis para serem vendidos à parte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui abaixo do vídeo, no campo de perguntas, tá? de comentários. Pode mandar mensagem que a gente responde. Se tiverem qualquer problema também podem entrar em contato com a gente. Não é difícil o manuseio deles, é muito fácil. Vocês podem entrar também no nosso site motolook.com.br, onde vocês vão poder achar todos os intercomunicadores à venda e alguns outros acessórios, como capacetes, luva, acessórios para motos em geral, farol. Então a gente tem bastante coisa lá. Tudo que vocês precisarem, é só mandar uma mensagem que a gente tenta, na medida do possível, responder individualmente cada um. No nosso site tem o nosso número, que é 61 98108 0500, WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp para a gente qualquer hora do dia, que à medida que a gente vai lendo, a gente vai respondendo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da explicação. Ficou um pouquinho longa, mas é bom que a gente conseguiu abranger todos os produtos e a diferença entre cada um deles. Um abraço, muito obrigado.